Olá, na série Mulheres, hoje vamos falar como elas têm conquistado posições de liderança no cenário jurídico. Nossas entrevistadas são Camila Bastos, vice-presidente da OAB-MS, e Fabiola Marchetti, na época da gravação, procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos vivendo um momento histórico, que é a primeira vez que nós temos a composição da instituição formada por mulheres, né? E por mais que nós, em número, nós somos maioria, né? Mas ainda assim a gente sempre teve essa dificuldade de posição de destaque. E hoje nós temos essa realidade dentro da instituição. Eu creio que vai vir muitas mudanças, né? Vão ter muitas mudanças com essa atuação feminina. E dentro do ambiente público, como que a gente trabalha esse conceito, essas situações? Nós não temos uma legislação, né, que assegure a paridade dentro do ambiente público, mas nós temos, Kleber, na Procuradoria-Geral do Estado, Camila, uma situação bastante diferente de outras carreiras jurídicas, porque nós temos já dentro da PGE-MS hoje quase 50% de procuradoras do Estado. E nos cargos de chefia, nós já temos uma ocupação paritária. Nós já temos 50% de procuradores e 50% de procuradoras nesses postos de liderança. Então, a gente vive, Kleber, essa experiência muito boa dentro da Procuradoria, né? É uma carreira que tem uma atratividade feminina bastante interessante. E é uma carreira jurídica que também pode servir de exemplo, em alguns momentos, para o próprio ambiente privado também. Como a gente fortalece essa presença da mulher dentro do ambiente privado, dando realmente o destaque que elas merecem. Hoje, a nova realidade em que nós temos mais mulheres de destaque, né, ocupando cargos, tanto na advocacia pública quanto na advocacia privada, isso faz com que estimule ainda mais e motive ainda mais as jovens advogadas, as jovens bacharéis que estão entrando na carreira, né, a se ver mais nessa atuação, e faz com que a gente torne essa cultura de ter a mulher mais presente, né, nas carreiras jurídicas, porque em número nós temos a maioria. Mas em relação ao comportamento, em relação às posições de destaque, nós estamos conquistando maiores espaços hoje. Ainda há um questionamento que, assim, é tanto quanto uma coisa meio que está ficando no passado. Como conciliar a carreira profissional com a carreira pessoal quando a gente tem mulheres em situações de destaque, em cargos de chefia, principalmente na carreira jurídica? Sim, eu posso falar da minha experiência. E, aliás, eu gosto de falar da minha experiência porque as mulheres precisam compreender que isso não é a maternidade, a família, essa dedicação à casa, ela não é um obstáculo. Muito pelo contrário, né? O que a gente precisa é se estruturar para conseguir ter o suporte necessário e se dedicar mais às nossas carreiras, né? Se dedicar mais ao nosso ambiente profissional. Então, a minha experiência, ela é de fortalecimento dentro do seio familiar mesmo, de estruturação, apoio da mãe, né, apoio do marido, que são as pessoas que dão o suporte para que você possa sair para a dedicação profissional. Porque eu costumo dizer que para a gente ocupar uma posição de destaque, né, uma posição de empoderamento, o exercício de uma atividade de chefia, liderança, ela requer muito mais de você do que as horas regulares de trabalho. Então, você precisa ter um lar bem estruturado, um companheiro, uma companheira, né, uma mãe que te dá um apoio, uma funcionária dedicada, para que os seus filhos estejam em ambiente protegido e a gente tenha, então, essa condição de trabalho. Então, a mulher, ela precisa, sim, ter esse suporte e a gente precisa olhar para isso. Porque a igualdade de verdade a gente alcança quando a gente consegue diminuir essas diferenças. E aí o mérito aparece, né? A mulher tendo a oportunidade, ela consegue demonstrar o mérito, o seu valor, como ela trabalha, o que ela tem de diferente. Então, a gente precisa olhar para esses pontos, né? Quais são as desigualdades que nós temos para que a gente possa deixar um ambiente mais propício para o trabalho de todos e todas. E quando a gente fala das mulheres em posição de destaque, motivando principalmente ali as advogadas em formação profissional e aquelas que também já estão atuando,
Em que nível isso acaba efetivamente possibilitando se vislumbrar novos degraus ou novas posições a serem alcançadas por elas? Bom, é interessante a Fabiola falar dessa questão, porque a Fabiola ela já vem sendo, inclusive, uma grande inspiração para mim e para quem, né, para outras mulheres, né, essa questão familiar e essa questão da vida da mulher, de cada uma na sua realidade, né, é muito interessante. O que acontece muito com nós, mulheres, nos colocam como priorizar a família, né, como prioridade. O que seria prioridade para nós? E eu sempre falo que família a gente não coloca como prioridade porque é acima de tudo e não tem nem como a gente comparar em qualquer momento da vida, né? Querer dizer que nós estamos aqui trabalhando e que nós não estamos priorizando a família nesse momento, muito pelo contrário. Então, por isso que eu sempre digo que não é uma questão de prioridade, né? Então, assim, é uma questão de necessidade, é uma questão da nossa essência. O nosso trabalho faz parte de nós, né? Faz parte da nossa essência, né? Então é extremamente importante. Eu particularmente, eu estou com um bebê pequeno em casa, então a gente encontra muitos desafios, mas a gente vence eles e ver pessoas que nos motivam faz a gente conseguir ir cada vez mais para frente e evoluir mais e subir cada vez mais degraus, juntas sempre, né? E unindo mulheres, no caso, por exemplo, tanto da advocacia pública quanto de instituições representativas do direito, como que a gente pode trabalhar também entre instituições esse fortalecimento das mulheres dentro da carreira jurídica? Eu acho que entre mulheres, o que acontece? Cada vez mais que a gente tem esse contato entre nós, a gente consegue vivenciar e compartilhar talvez desafios e situações as quais antigamente não se tinham e faz parte da nossa realidade. Existem desafios que só nós temos na realidade. Então esse contato e essa interação, ela vai servir para uma evolução de comportamento, uma evolução cultural, uma evolução comportamental de todos, né, perante essas mulheres, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Vai ter um grande resultado aí pela frente. E institucionalmente, que ganho a gente tem de gestão também, né, desses ativos tão importantes? O ambiente da advocacia privada e o ambiente da advocacia pública, ele é muito diferente no aspecto da advocacia feminina. Porque eu penso que as mulheres dentro do serviço público, elas têm toda uma estruturação, né, um período de licença maternidade muito maior, por exemplo, né, e às vezes a facilidade no horário de trabalho, durante a pandemia todas puderam, né, a maioria delas puderam trabalhar em casa, então assim, a gente tem um ambiente público diferente nesse aspecto. E a advocacia privada tem dificuldades, né? Tem, na verdade, obstáculos a serem superados no sentido de como a mulher se estruturar melhor dentro da advocacia privada para que ela consiga, né, também realizar o sonho da maternidade, também conseguir um horário de trabalho diferenciado para dar atenção à família e à casa. E eu acho que essa troca de realidade, né, essa troca de experiência, a gente começa a ter ideias de como a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho. E o que podemos vislumbrar para o futuro? A gente pode ver que estamos todos num momento de transição. A questão da inovação, a questão tecnológica, a questão de outras atividades que a advocacia pública e a advocacia privada têm visto que é possível fazer. Então, eu penso que olhar para o futuro de mãos dadas, junto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a grande casa dos advogados e advogadas do nosso país e do nosso estado, é extremamente importante para que a gente não se perca no mercado, para que a gente não perca o time dessa aceleração que a sociedade e o profissionalismo está vivenciando. Para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O PGE em Ação é uma produção em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!